Primeiro vamos falar sobre a origem, a história do Halloween. O Halloween, ele começou, na verdade, ele vem de uma festa pagã do povo celta. Quem era o povo celta? O povo celta eram os bárbaros que viviam na Europa Ocidental, ali onde é a Irlanda, Inglaterra, País de Gales, aqueles países ali. E o povo celta temia muito o inverno. Por que eles temiam o inverno? Porque no inverno morria muita gente. E o inverno, ele não só matava pessoas, mas o inverno destruía as plantações, o inverno matava rebanhos. E eles começaram a acreditar, o povo celta, que no inverno, então, especificamente em um dia, provavelmente devia ser o dia mais rigoroso do inverno, eles começaram a crer que espíritos do mal vinham para buscar as pessoas, para destruir plantações, para matar rebanhos. Mas na verdade era só o frio. Só que sempre o demônio busca um jeito de ser adorado, cultuado. Seja trazendo benefícios, mas normalmente é sempre pelo medo. Lembra o ladrão? João 10 que eu falei? Que entra pela janela. E esse povo, eles pegavam esse dia que era o dia mais rigoroso, faziam uma fogueira. Eles pegavam carcaças e peles de animais, se cobriam, porque eles acreditavam que na hora que os espíritos do mal viessem ali para buscar alguém, eles seriam confundidos com animais, eles não seriam levados. E nisso foi a cada ano, essa mitologia deles acabou tomando corpo, ao ponto de começar a nascer ali os gurus celtas, porque eles já existiam ali os gurus, os druidas. Eles eram uma espécie de guru, cuidavam da filosofia, e eles começaram a aprender a manusear a magia. Começaram a aprender a conversar com esses espíritos. Também foi surgindo aí as bruxas. As pessoas que foram se dedicando muito mais a esse conhecimento da magia. E lembra quando Jesus ele fala em Mateus capítulo 7, pedi e recebereis? Se você pede as coisas de Deus, você vai receber. Se você pede a graça de Deus, você vai receber a graça de Deus. Ah, eu não recebo a graça de Deus, porque normalmente as pessoas estão pedindo somente benefícios. Mas o maior benefício é na nossa alma. Antes de você pedir qualquer coisa material, peça a graça de Deus, a comunhão com o Senhor. Mateus capítulo 6, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado em acréscimo. A primeira coisa que nós precisamos é a graça de Deus na nossa alma. Lembre Marcos capítulo 2, quando desceram a cama daquele paralítico que jazia, estava morto ali praticamente. A primeira coisa que Jesus falou para ele: filho, os teus pecados te são perdoados. É a alma, é a graça. E esses druidas, esses gurus, eles foram com as mulheres e outros homens também, estudando sobre magia. O nome dessa festa era Samhain. Se a minha pronúncia é Samhain ou Samhain, se a minha pronúncia estiver errada no meu inglês, não estou nem aí, eu não estou aqui para te dar aula de inglês, estou para pregar a palavra de Deus. Se estiver certo, depois você comenta aqui, tá? E se não estiver certo, você escreve a maneira como se pronuncia. Mas eu vou chamar ela de Samhain, tá? Como a gente pesquisou e viu um tipo de pronúncia. Então era essa festa, Samhain, que era este dia. Neste dia especial, essas mulheres que estavam se dedicando à bruxaria, elas iam nos povoados, batiam nas portas e pediam coisas. E ameaçavam as famílias que não doassem, que não entregassem ali, nem que fosse uma fruta, uma maçã, seriam amaldiçoadas e as pessoas ali, de maneira aprisionada, entregavam. Aí a gente vai vendo. Aqui eu quero que você vá identificando as práticas do Halloween, tá bom?
Mateus, qual é o momento que se cristificou essa festa pagã? Porque quando nós vamos ver, Halloween, ele deriva da frase de uma festa católica chamada All Hallows Eve. All Hallows Eve é como a vigília de Todos os Santos, era a preparação, porque a igreja ela sempre inicia a celebração de uma solenidade nas vésperas. E muitas solenidades têm a vigília, igual tem a vigília de Pentecoste, a vigília pascal. Quer dizer o quê? Começou a celebrar nas vésperas e vai até o outro dia, o próprio dia da solenidade. Então, essa festa, ela começou a ser celebrada lá na Irlanda. Mas por que ela começou a ser celebrada não só na Irlanda, mas ali aonde essa cultura celta imperava? Os ancestrais dos irlandeses, dos ingleses, daqueles países ali. Porque o Papa Leão Magno, São Leão Magno, ele enviou Santo Agostinho de Cantuária para evangelizar aquela região. E, meu Deus, como evangelizar um lugar onde existe uma cultura muito forte? E como eu disse, Satanás ele sempre dá um jeito de se infiltrar, gente, nas culturas. E você pode pega o folclore de cada país, pega. Se você olhar para o folclore de cada país, é sempre um bicho, alguma coisa, e é sempre vinculado ao mal. Aqui no Brasil nós temos o Saci Pererê, um menino que pula de uma perna só numa mata, ele é tipo um deus da mata. Aí tem o Curupira aqui também, Curupira que protege as matas, a imagem é sempre uma imagem feia, é sempre a caricatura, o demônio ele sempre faz a caricatura de Deus. É sempre uma coisa feia. Então, se você for pegar o folclore de cada país, sempre nasce de mitos vinculados a seres espirituais do mal. Pode pegar. E qual é a estratégia para que não é Santo Agostinho, tá? O nosso bispo, o doutor da igreja. É Santo Agostinho de Cantuária. Ele foi enviado, então, por São Leão Magno, o Papa, para evangelizar. E ele, com certeza, inspirado pelo Espírito Santo, porque o Papa falou para ele o seguinte, quando você for para lá, você precisa ter estratégia. Você não vai conseguir chegar lá e, literalmente, implantar o Evangelho sem você se envolver com aquele povo. Se envolver aqui não está falando de enculturação, o ecumenismo, o falso ecumenismo, onde a gente vai tendo adesão da crença do outro. Não. Mas ele chegou lá e conseguiu cristificar. Ele falou, espera aí, gente, tem a festa de Todos os Santos. E para você entender da onde vem a festa de Todos os Santos, dia 1º de novembro, porque o dia 1º de novembro ele é dedicado na igreja, o mês de novembro, melhor dizendo, ele é dedicado à igreja, a gente refletir sobre os novíssimos, né? Sobre o céu, né? Sobre o final da vida, ou o céu, o purgatório e o inferno. Quem está no purgatório vai entrar no céu e quem foi para o inferno, lascou. Tá bom? Mas, nesse mês de novembro, o que aconteceu com o Papa Gregório III? O Papa Gregório III, ele instituiu o dia de Todos os Santos, porque os romanos também tinham uma maneira de cultuar os mortos, e o Papa vendo aquilo, o Papa falou, opa, vamos cristificar isso, então a gente vai trazer, é uma estratégia da igreja. Então foi aí que surgiu o finados. Depois, lógico, lá na frente, e voltando aqui a Santo Agostinho de Cantuária, quando ele chegou lá, tinha finados o dia 1º, dia de Todos os Santos, e surgiu o dia 2, dia de finados. Então ficou o novembro dessa maneira, abrindo novembro, o dia de Todos os Santos, dia 1º, e o dia 2, dia de finados. E o dia de finados ele tinha até mesmo algo muito interessante, uma catequese para as crianças.
permitia-se pintar nos muros dos cemitérios pessoas, almas que foram para o inferno, até mesmo o próprio demônio ali sendo açoitado para mostrar o castigo eterno das almas que negaram a Deus e que foram para o inferno. Era uma catequese e hoje as pessoas ficam com medo de não vamos falar para as crianças do mal. Não, as crianças precisam ter consciência disso. E até mesmo existem outras tradições, a maneira como que as pessoas eram enterradas, os próprios ossos. Então a caveira, os mortos, sempre foi algo comum e fazia parte da catequese. Por que fazia parte da catequese? Porque era a maneira de ensinar as crianças. Não só as crianças, mas os adultos. Só que, por que fala ensinar as crianças e não os adultos? Porque existia uma catequese muito sólida, desde dentro de casa para as crianças. Então, o adulto sabia. O adulto cristão católico sabia. Hoje que a gente vê um monte de gente vagal, que não sabe de nada, vive na igreja e não sabe merda nenhuma. Por quê? Porque são crianças que não foram catequizadas. É a fumaça do demônio que foi entrando da igreja, foi roubando e tirando isso.